Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nós temos de celebrar um culto de louvor e adoração ao nome daquele que vive e reina. Os irmãos estão todos acostumados às exposições comigo pela manhã no Evangelho de João. E hoje nós estamos aqui agora à noite. Vamos tratar sobre Efésios. O título deste sermão é o casamento cristão. E nós vamos considerar Efésios, capítulo 5, dos versículos 22 ao 32. Perdão, até o 33, ok? Sempre quando nós estamos reunidos como igreja, nós repousamos na convicção de que a palavra será exposta para atender a todos que estão presentes. E aí, quando nós temos um título tratando a respeito de casamento, talvez aqueles que são solteiros pensam, mas parece então que a palavra desta noite não é para mim. Pelo contrário, quero encorajar a todos os irmãos que o maior e melhor casamento de todos é de Cristo e a sua igreja. E aqui nós teremos acesso a um conteúdo da importância de uma esposa piedosa no lar. A importância de um marido que seja sacerdote no lar. Então, aqueles que são solteiros, no caso, as irmãs, precisam saber como é uma esposa piedosa. Como ela deve buscar por um marido. Será que é pela simples aparência, pela beleza? Assim também os homens que são tentados pela carnalidade, olhar para a beleza externa das mulheres, quando na verdade nós precisamos enxergar Cristo nas pessoas. Então, nós estamos fazendo uma série pela manhã, na IBD, sobre escatologia. E hoje nós tivemos um excelente panorama das principais visões escatológicas com o nosso seminarista Marcelo. E a igreja é ciente da posição escatológica que nós subscrevemos aqui, o pós-milenismo. E uma sociedade que avança com o Evangelho de Cristo é construído primeiro no lar. Quanto mais famílias cristãs, quanto mais homens e mulheres cristãos ensinando seus filhos a amarem a Jesus Cristo, mais o Evangelho vai avançar. Vamos ao texto. Efésios capítulo 5, dos versículos 22 ao 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, te damos graças por este momento em que nós faremos a exposição do teu santo evangelho. Que nós sejamos confrontados e fortalecidos como igreja do Senhor para proclamar o teu santo evangelho em nossos lares e por este mundo. Em nome de Jesus. Amém. Nós adoramos e servimos ao Deus triuno da Escritura, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus triuno é único e eternamente o mesmo. O nosso Deus consiste em 3 pessoas e é diferente de um modo constante e surpreendente. Em Deus, não há sombra nem variação de mudança. Ao mesmo tempo, o Pai não é o Filho e o Espírito não é o Filho. Mas as pessoas da Trindade não são distintas uma da outra em nenhum tipo de tensão opositiva. Nós já destacamos isso aqui algumas vezes, falando a respeito da vontade unitária de Deus. O Pai não tem uma vontade diferente ou distinta do Filho, nem do Espírito. Mas as pessoas da Trindade não são distintas uma da outra em nenhum tipo de tensão opositiva. Em harmonia, o Pai habita perfeitamente o Filho, o Espírito habita o Filho e o Filho habita o Pai e o Espírito. Tudo isso é maravilhosamente refletido na instituição do casamento. Tudo que o nosso Deus triuno cria reflete sua natureza e caráter. E certamente tem de ser esse o caso em sua criação da raça humana. O cume de sua obra criativa. Homens e mulheres são, tanto quanto possível, absurdamente distintos. Bota distinto nisso, né? Agora, devido à entrada do pecado no mundo, tanto as semelhanças quanto as diferenças foram mal compreendidas e distorcidas, e são as causas da uniformidade maçante ou de embates e disputas. O homem foi criado para sair pelo mundo, mas sua tentação agora é ir longe demais, sair e distrair-se, sair e não voltar mais. A mulher foi criada para concentrar-se no homem e ministrar a ele, e sua tentação agora é controlá-lo completamente. Esse é o significado da maldição que o Senhor pronunciou a Eva, quando disse que o desejo dela seria para o seu marido, conforme em Gênesis 3:16. Note uma coisa. Há uma distorção da realidade do que é casamento. Por isso que eu estou aqui trazendo uma reflexão a respeito do significado do casamento. Devido a um avanço do feminismo, inclusive dentro das igrejas, muitas mulheres não têm a compreensão do que é ser submissa. E amaldiçoa essa expressão. Assim também, homens, a fim de expressar a sua masculinidade,
o que eles apresentam são uma caricatura do que se pode chamar homem. São réprobos, miseráveis pecadores, que não compreendem as Sagradas Escrituras. Então o mundo não compreende o casamento. O casamento é algo universal, é uma instituição muito comum em todo o mundo. É uma ordenança da criação. Somos ensinados sobre ele na Escritura e por isso não devemos nos surpreender ao vê-lo disseminado. Porque quando nós temos jovens procurando santificação e com intencionalidade de casar, algumas pessoas, você não é muito jovem, não? Está muito cedo para você casar? Isso é uma ordem da criação. Sobretudo, nós acabamos de afirmar a respeito do pecado que foi introduzido na humanidade. De modo que agora, quando nós percebemos que o casamento está sendo distorcido, isso também não deve nos surpreender. Deve nos entristecer. Hoje em dia, pessoas do mesmo sexo dizem que se amam e estão casando. Pessoas estão amaziadas dizendo que isso é casamento. A Escritura nos diz que o relacionamento entre um homem e uma mulher, vindo a unir-se em casamento, deste modo é uma figura do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós afirmamos que algo que não é casamento, e nós dizemos que é casamento, nós estamos dizendo isso reflete o Evangelho de Cristo. Qualquer realidade fora de Cristo é distorcida. Deus determinou salvar-nos de nossos pecados. E para que isso se cumprisse, enviou Jesus Cristo à terra para viver uma vida perfeita e impecável, ser batizado em um batismo de arrependimento, ser crucificado, sepultado, e então ressuscitar ao terceiro dia. Porque Jesus obedeceu ao Pai, por meio de tudo isso, ele foi estabelecido como o noivo. E todos aqueles que creem nele são incorporados à noiva de Jesus Cristo, que é a igreja. Amém? Nesse momento, meus irmãos, nós vamos agora entender a estrutura deste sermão. Está dividido em duas partes. Então, dos versículos 22 ao 24, trataremos a respeito do perfil da esposa, que é submissa. E dos versículos 25 ao 33, o perfil do marido, que ama a esposa. A nossa palavra-chave é família. E a nossa afirmação teológica: o casamento cristão é fundamentado na palavra de Cristo, que é o modelo de relacionamento com sua igreja. Cristo é o nosso modelo. Então, novamente, vamos ao texto nos versículos 22 ao 24 para entendermos o perfil da esposa, que tem o subponto, que é submissa. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A submissão da esposa continuava a ser o ideal. A maioria dos autores antigos esperava que a esposa se submetesse ao marido e considerava desejável que ela apresentasse um temperamento silencioso e manso. Hoje tem até algumas piadas, né, que as mulheres falam demais, mas olha olha o perfil que eles esperavam de uma mulher submissa. As mulheres
devem ser submissas porque existe uma analogia entre a submissão da mulher ao marido como seu cabeça. Cristo se qualifica como cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Vamos pensar um pouquinho sobre esta analogia. Por que que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos? Nós afirmamos aqui porque existe uma analogia entre Cristo e a igreja. A igreja, ela tem um perfil. Quem são as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo? São todos aqueles que afirmam, eu creio em Deus? É dessa forma? Não. São todos aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Cristo. De modo que a definição para a igreja é um conjunto de pessoas imperfeitas, submissas a um Deus perfeito. Ok? E aqui nós precisamos já refletir em algumas breves aplicações. Porque a submissão da igreja a Cristo se reflete no caráter da fidelidade que ela tem para com o seu Senhor. A igreja não deve flertar com outros deuses pagãos. A igreja de Cristo, ela não flerta com o pecado. Ela não se prostitui. Ela não morre de paixões pela religião alheia. Antes, ela permanece em submissão à autoridade de Cristo, que é o cabeça dela. E isso nos faz estar na vontade de Deus. A vontade de Deus é que o seu povo esteja submisso à tua palavra. Agora, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, especificamente em Gênesis 3, versículos 1 e 2, nós percebemos ali o diálogo entre a serpente e a mulher. E o que nós já sabemos? Que quando a serpente ela vai tentar Eva, o que ela disse? Olha, foi assim que Deus disse? Que você não pode nem tocar nessa árvore, não pode comer do fruto. Como é que é a história aí? Não, nós não podemos nem tocar, nem comer essa árvore aí, não. Mas por quê? Não, porque se nós comermos, nós vamos morrer. Ah, foi isso que ele disse? Estou transliterando para o nosso português do dia a dia aqui, tá? Bom, não, vocês não vão morrer, não. Vocês apenas serão como ele é. Percebe a sutileza da serpente? Porque anteriormente, quando Deus cria a humanidade, o que ele diz? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Semelhantes a Deus, o casal do Éden já era. Mas o que Satanás está fazendo aqui é deturpando o significado da ordem expressa por Deus. Deus está errado. Não é assim, não. Vai acreditar nele mesmo? Então, uma das maiores artimanhas de Satanás é distorcer a realidade daquilo que Deus criou. Por isso que nós observamos diversas pseudo-igrejas se prostituindo com falsos deuses. Se pela manhã eu havia dito que existem inúmeras igrejas reunidas neste momento para louvor e adoração daquele que vive e reina, e isto é uma verdade, por outro lado, também é verdade que existem diversas igrejas, ou melhor, pseudo-igrejas,
que estão se prostituindo com um falso Deus, com um falso Cristo, que não é aquele revelado pelas Sagradas Escrituras. E tudo isso por causa de uma distorção do que se pode chamar graça. Eles estão corrompendo o Evangelho. E ao corromper o Evangelho, eles não agem como pessoas submissas a Deus, mas como insubmissos. Porque estão, na verdade, adorando um falso Deus. Eles construíram um ídolo para si mesmo. Porque, ainda que eu possa afirmar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, mas se eu distorço a realidade do Cristo que é descrito pela palavra, então o que na verdade eu fiz foi construir um ídolo chamado de Jesus. Percebe? Nos nossos dias, isso ocorre dentro das igrejas, essa distorção da realidade do significado. Porque todas as vezes em que a palavra submissão da mulher aparece, elas se estremecem, contaminadas pelo feminismo. Assim como igrejas estão contaminadas por um falso evangelho, as mulheres também estão contaminadas por uma falsa ideologia, que apresenta o conceito de submissão de uma maneira deturpada. Sobretudo, nós queremos desfazer esse entendimento nesta noite. De modo que submissão não é inferioridade. Por quê? A inferioridade expressa a ideia de fraqueza. E nós sabemos que existem mulheres até mais fortes que alguns homens. E não estou falando de força física, mas de superação, de discernimento. Mulheres maduras diante de homens mimados. Meninos no leite. Submissão expressa a ideia de pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. De modo que mulheres fortes caminham com seus maridos no alcance de seus objetivos. E qual é o maior dos objetivos? Glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Submissão também não significa obediência incondicional. As mulheres não são escravas dos seus maridos. Sobretudo, elas são servas de Cristo. Por conta de elas serem servas de Cristo, é que elas se submetem aos seus maridos por causa do amor a Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós precisamos refletir sempre o caráter de Cristo e a igreja. O Evangelho, ele não é sobre você, ele não é sobre mim, ele é sobre Cristo e o seu caráter piedoso, santo e puro. E nós nos assemelhamos a ele quando nós estamos submetidos à palavra. Assim como as mulheres, ao se submeterem aos seus maridos, elas estão demonstrando amor e submissão a Deus. Então vejam, representa ser uma esposa submissa toda mulher que entende que ela é submissa por causa de Cristo. Logo, ela deve ser uma mulher piedosa, uma vez que a noiva de Cristo deve ser santa e pura. Qual a realidade da igreja? O que é uma igreja bíblica, meus irmãos? É onde o Evangelho habita nessa igreja. É onde Cristo é o único que brilha nos cultos. É onde os louvores são cristocêntricos. Onde a oração, onde se expressa com fidelidade a autoridade das Sagradas Escrituras. Isso é uma igreja bíblica. De modo que a mulher,
ela deve amar e zelar pelo evangelho no seu lar. Motivando, incentivando o seu marido a buscar cada vez mais a Cristo. É ela se colocar debaixo da missão do seu marido, para que o objetivo daquele lar, que é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, seja de fato concluído. É uma esposa que ora pelo seu marido. Eu acho muito estranho quando mulheres passam dias, semanas, meses e não oram pelos seus maridos. Ou talvez que não ora para o seu futuro marido. Ou que não oram pelo marido das suas filhas, que ainda nem chegou, mas um dia vai chegar em nome de Jesus. Para que sejam homens piedosos. Ela tem um caráter auxiliadora, conforme Gênesis 2:18. Então ela deve entender que o casamento é projetado por Deus para a glória de Deus e não pode, em hipótese alguma, ser redefinido. Nós não podemos redefinir aquilo que Deus definiu. Porque Deus é imutável, o seu caráter é imutável. O que ele declara ser verdadeiro, de fato é verdadeiro. Seja Deus toda a verdade e todos nós sejam mentirosos diante dele. Jamais aquilo que nós acreditamos ou achamos pode se valer de igualdade com o conselho soberano de Deus. Portanto, a ordem que segue é a seguinte: a liderança do lar é masculina, porque a mulher foi feita depois do homem, para o homem, levada ao homem, nomeada pelo homem e por um homem que entrou o pecado. Por que eu enfatizei que por um homem que entrou o pecado? Porque nesse conflito de mulheres insubmissas, querendo ser o cabeça federal do lar, está em rebeldia contra Deus. Porque note, quem come do fruto primeiro foi Eva. Não é verdade? Mas quem Deus chama? Adão. Cadê você, Adão? Como se ele não soubesse onde Adão estava, né? Você é o responsável, Adão. Você é o cabeça da sua esposa. Por causa da transgressão de Adão, que toda a humanidade foi corrompida. O homem é o representante do lar. Esquenta não, mulheres. Daqui a pouco os homens vão sentir o peso também, tá? Primeira hora dos homens entenderem como é que devem ser as esposas. Amém, homens? Agora vai ficar interessante, hein, Elcio? Mulheres, valorizem os vossos maridos. A responsabilidade do homem, dentre várias outras, é ser o provedor do lar. Por mais que as esposas auxiliem, trabalhando, de maneira recebendo financeiramente por isso, que toda mulher trabalha, seja como a mulher do lar, ou seja, empregada CLT, PJ, qualquer dessas formas que seja. Sobretudo a responsabilidade é do homem. E muitas vezes, o homem, quando ele chega no lar, ele tenta expressar a sua masculinidade.
Então ele vai trocar uma lâmpada, trocar uma tomada, vai, sei lá, abastecer o carro, vai colocar o lixo para fora. E o que as mulheres dizem? Não faz mais que sua obrigação. As mulheres precisam reconhecer o esforço do marido. No relacionamento, existe uma espécie de permuta. Porque veja só, quanto mais estamos submissos à palavra de Deus, mais vamos prosperar, sermos abençoados. E quanto mais nós nos distanciamos da palavra de Deus, mais nós sofreremos algumas consequências. Então, muitas vezes o que acontece? A mulher ela tenta rivalizar com o homem. Qualquer coisa que ele faz, não faz mais que sua obrigação, não faz mais que sua obrigação, não faz mais que sua obrigação. O que ela está fazendo? Ela está castrando o marido dela no lar, tirando a masculinidade dele. Quando ele está lá frouxo, murcho, aí que ela fala, vou levar você para o pastor. Ou então, você precisa de um psicólogo. Quando, na verdade, uma das maiores responsáveis pela frouxidão do seu marido é você mesmo. Então, ele não me procura. Ele não me passa a segurança. Você está entregando confiança para ele? Está entregando submissão a ele? Nós precisamos refletir sobre isso. Embora o que eu estou dizendo de uma forma até descontraída, mas é uma realidade de muitas famílias. De mulheres que não valorizam os homens que têm em casa. Então, ela reclama, muitas vezes, porque o marido está muito tempo fora de casa. Se ele pudesse, ele nem ia nem sair de casa. O trabalho dele seria ficar somente ali, zelando no lar dele. Mas ele não pode fazer isso. Ele vai destruir a família dele. Então, as esposas também precisam ensinar os filhos a amarem os seus maridos. Porque, num contexto como esse, qual a mensagem que a mulher está transmitindo para os filhos? Meu pai é um banana. Não faz nada mais do que a obrigação dele. Meu pai é um frouxo. Quem manda aqui é minha mãe. A mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola a destrói. Então, em alguns casos, a mulher pode ser a maior responsável pela derrota do marido. Muitas vezes porque ela age com frieza no falar. Ela é dura, ela é pesada nas palavras. Ela é egoísta. Ela não valoriza o servo piedoso que Deus colocou do lado dela. Quando as mulheres agem dessa forma, é como se Deus tivesse errado no homem que colocou do lado dela. Então, a mulher que é submissa, ela entende que submissão ao marido representa liberdade. É o contrário. As feministas afirmam que ser submissa é ser escrava, quando na verdade a submissão representa liberdade. Todos nós estávamos escravizados pelo pecado, por conta da depravação total. Mas Cristo, em sua infinita graça e misericórdia, nos libertou. E agora que nós somos verdadeiramente livres. Por isso que tem pseudo-igrejas afirmando com veemência o livre-arbítrio libertário, como se o homem pudesse escolher de si mesmo as coisas. Veja, um peixe, ele só é livre quando ele está no seu habitat natural, no mar.
Se você pegar um peixe e falar assim, vem aqui, agora você vai ser livre, e joga ele lá na areia, no sol, ele vai morrer. Enquanto as mulheres estão submissas aos seus maridos, elas estão expressando liberdade para adorar a Deus. Porque enquanto Eva estava submissa a Adão, eles não pecaram. Mas quando Eva saiu da submissão de Adão, ambos pecaram e corromperam a humanidade. E aí talvez agora aquele engraçadinho pensa, pô, mas foi eles, não eu. Adão que comeu do fruto. Não foi eu. Em outras palavras, é que Deus não me conhecia. Se Deus me conhecesse e colocasse eu no lugar de Adão, rapaz, eu não ia pecar nunca. É Deus que é a minha imagem, a minha semelhança. Miserável. Portanto, a submissão da mulher é a sua glória, pois ela está agindo perfeitamente com a sua missão. Para isso que Deus a chamou. A missão dela é estar debaixo da missão do seu marido. E a missão dos dois é glorificar a Deus. E quando nós estamos agindo de acordo com a autoridade das Sagradas Escrituras, é que nós estamos agindo de maneira a glorificar a Deus. A igreja de Cristo, ela é livre aos pés de Cristo. Fora de Cristo, o que tem é escravidão ao pecado. Percebem que a relação entre Cristo e a igreja sendo submissa, fazendo essa analogia às mulheres, fica muito mais claro. Fica muito mais compreensível. Mamães, ensinam as suas filhas a serem submissas. Tirem toda a cosmovisão mundana de que você não precisa, não depende de homem nenhum. Isso é uma visão egoísta. Todos nós dependemos um dos outros. E todos juntos dependemos de Cristo, que é o cabeça da igreja. Vamos lá, homens, apanhar um pouquinho agora também. O perfil do marido que ama a esposa. Se depois desse sermão o seu marido começar a dar frutos a partir do que eles estão ouvindo aqui, vocês, todas as mulheres, me devem um chocolate. Vamos lá, dos versículos 25 ao 33. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Embora houvesse a pressuposição de que o marido deveria amar a esposa, os antigos códigos domésticos, em geral, não diziam ao marido de que forma ele deveria amá-la, mas, em vez disso, de que forma ele deveria mandar nela. Veja só que loucura, né? Ainda que Paulo sustente o antigo ideal da submissão da esposa, num certo sentido de ter autoridade sobre a esposa, ele a define situando-a no contexto da submissão mútua. O marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja
voluntariamente dando a própria vida por ela. Ao mesmo tempo que Paulo relaciona o cristianismo aos padrões culturais da época, ele subverte alguns valores culturais, ao ir muito além deles. Tanto o marido como a esposa precisam submeter-se a amar. Ok? Então, meus irmãos, os maridos devem amar e alimentar a esposa e cuidar dela, porque também existe uma analogia entre o amor e o cuidado do marido pela esposa e o amor e o cuidado de Cristo para com a igreja. Então vejam, assim como nós prezamos para que nada falte em nosso lar, Cristo nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós podemos passar por diversas situações difíceis em nosso lar. Mas todos aqueles que foram enxertados na oliveira, eles não vão sucumbir. Porque Cristo constantemente está presente em nosso lar. Os maridos devem cuidar das suas esposas, porque Cristo cuida da sua igreja. Nós estamos fazendo as exposições no Evangelho de João, entendendo a paixão de Cristo, o sacrifício de Cristo. Ele ressuscitou para nos dar vida. E esse favor de Cristo, essa graça imerecida que nós fomos atingidos, seria suficiente para nós sermos gratos a Ele para todo sempre. Mas Cristo vai além disso, porque por meio da sua providência divina, Ele está sempre preservando a sua igreja. Ele preserva você. Ele guarda você. Ele ama você. De modo que se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é o amor. E agora nós vamos entender um pouquinho como deve ser este amor do marido pelas esposas. Primeiro, um dos pontos da tulipe é a perseverança dos santos. O que nada mais é do que a preservação da fé dos eleitos. Algumas pessoas distorcem a realidade de perseverança dos santos, dando a entender de que é nós que estamos perseverando por nossas próprias forças, quando na verdade é Cristo nos sustentando em amor e graça, preservando o seu povo a permanecer firmes na promessa de que nós iremos nos encontrar com Ele e habitaremos com Ele para todo sempre. Isso é o significado da perseverança dos santos. De modo que os maridos, eles devem perseverar em amor às suas esposas. Porque chegará momentos em que o lar cristão ele passará por crises. Em alguns contextos, crises sexuais, crises financeiras, crises até de insubmissão das esposas. E nós, como sacerdotes do lar, devemos perseverar, preservar as nossas esposas, amando elas, cuidando delas, chamando elas ao arrependimento, quando necessário, e juntos, caminhando com diligência, sabedoria. Não é porque a esposa teve um ato de insubmissão que colocou uma dívida maior do que você poderia suportar, que agora você vai amaldiçoar a sua esposa. Você vai exortá-la. Mas ao mesmo tempo você vai demonstrar amor pela sua esposa. Vamos juntos. Vamos passar por isso. Todos nós éramos incapazes de chegar até Cristo. Mas Ele, com suas fortes e poderosas mãos, nos resgatou contra a nossa vontade.
Ninguém que está aqui presente tinha vontade de si mesmo, de ser de Cristo. Ele quem mudou a nossa trajetória. E por isso o nosso amor para com nossas esposas deve ser um amor transformador. Há uma ordem expressa que maridos amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. De que maneira que Cristo amou a igreja? De maneira sacrificial. Ele se entregou por nós. Vejam, todos nós estávamos amaldiçoados, contaminados pelo pecado. Não existe nada melhor do que ser livre do pecado. De modo que Cristo ele fez isso para preservar o melhor para nós. Ele fez com que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Então nós devemos constantemente zelar por amor das nossas esposas, nos sacrificando por elas, irmãos. Se entregando por elas. Mostrando que quem habita em nós é maior do que o que está neste mundo. É Cristo Jesus que brilha no lar cristão. É a imagem de Cristo que tem que ficar escancarada para que as pessoas lá fora possam olhar e ver a luz de Cristo em nós. Não sermos aconselhados por homens ímpios, que por qualquer vento, por qualquer tempestade te aconselha a deixar a sua esposa. Por isso, jovens, solteiros, saibam que o casamento ele não é um passaporte para você poder fazer sexo. Ainda que isso seja uma qualidade de quem é casado. Mas o casamento é a demonstração do amor de Cristo para a sua igreja. E isso se reflete no marido, as suas esposas. É nós mostrando que Cristo de fato nos salvou, irmãos. E é irmãos mesmo, irmãos masculinos mesmo, irmãos. Não é genérico não, agora é irmãos mesmo. Vamos amar nossas esposas. O amor de Cristo foi externizado. Nós até estudamos isso lá em João, que ele disse o seguinte: vós não são apenas meus discípulos, mas vós sois meus amigos. De modo que sua melhor amiga é a sua esposa. Não é a sua vizinha, não é a sua colega da faculdade, não é a sua colega de trabalho, é sua esposa, meu irmão. Não existe segredo entre você e sua esposa. Não tem senha de WhatsApp, de Instagram, o raio que o parta de redes sociais. É você e sua esposa, meu irmão. Ela é sua amiga. Muitas vezes, nós queremos estar próximos dos nossos amigos. Pô, não vejo a hora de chegar no final de semana para encontrar o Marcelão, para a gente bater um papo. Mas, às vezes, os maridos, eles preferem ficar mais tempo fora de casa para não encontrar com as suas esposas. Porque para eles isso é um fardo. Quando, na verdade, isso é o nosso deleite. Nossa alegria de estar com a nossa melhor amiga. O amor de Cristo é um amor incondicional. Ao contrário do que muitas pessoas afirmam, que Deus olhou no corredor da história e aí então Ele te elegeu. É a presciência divina. O amor eletivo de Deus é um amor incondicional. Em qualquer contexto da minha vida que Deus olhasse para mim sem Cristo, Ele só iria encontrar pecado. Então a sua eleição, ela foge da minha capacidade cognitiva.
Eu simplesmente me dobro diante desse Deus soberano que faz as coisas segundo a sua própria vontade. E assim eu me calo. Esse amor que o marido deve ter para com a sua esposa é um amor que transcende o que você antes sentia quando simplesmente você tinha namoradinha na época de escola. É um amor romântico, meu irmão. Chegar com flores em casa. Ferreiro Rocher. As irmãs agora... É demonstrar, meus irmãos. Essa é a bendita do Senhor. E às vezes ela tá com aquele bicão, viu? Que não quer nem... Eu te amo, minha esposa linda. Às vezes você acha o quê? Que porque eu sou pastor não tem as provações em casa. Você acha que não? Eu chego lá em casa, como é que tá, nega? Ó. Não, e aí, meus irmãos, ó, é o seguinte, ó, eu vou revelar um mistério aqui pra vocês. Ó, você lembra quando a gente alugava, acho que os mais novos não vão nem saber o que eu tô falando aqui, mas a gente alugava fita VHS, lembra disso? E aí, em alguns casos, tinha que rebobinar a fita, lembra? E aí, quando você chega em casa, meu irmão, a mentalidade do homem funciona assim, viu, minhas irmãs? Ele chega em casa, ele olha assim, rapaz, ela tá com cara de brava, por que será que eu fiz? Aí ele começa a rebobinar a fita. Aí ele vai, só que a memória do HD dele é bem curtinha. Então ele lembra de ontem e fala, ontem eu não fiz nada. Aí ele puxa antes de ontem. Não, aí já começou a ficar difícil, né? De antes de ontem, eu já não sei nem o que eu comi já. Aí ele puxa mais um pouquinho com toda a força antes de ontem. E rapaz, não lembro. E aí, o que acontece? A Bíblia diz o quê? Fugir da aparência do... E o que o homem faz? Ele vai para a aparência do mal. O que eu te fiz? E aí qual que é a resposta dela? Sabe o que eu acho engraçado? Meu irmão, quando ela vem com sabe o que eu acho engraçado, acabou, meu irmão. Pode esquecer. Se você estiver com fome, cansado, com sono, esquece, meu irmão. Esquece. E aí? Só que, e o homem é que nem... Marcelão é da luta aqui do jiu-jitsu. O homem, ele é igual lutador. Na conversa, ele quer o quê? Finalizar. Não, beleza, tá bom. E a mulher não, ela quer expressar. Ela quer falar o que ela está sentindo, ela quer soltar tudo. E o meu Deus do céu, essa mulher não para mais. E nós, amando e suportando nossas esposas, mesmo nesses momentos. Tá bom, minha princesa, você tá certa. Não é assim? O amor do marido, ele é um amor protetor. Meu irmão, miserável, entrou na sua casa, a responsabilidade é sua, meu irmão. De ir lá dar a cara para bater. Se ele tiver armado, a primeira bala tem que ser sua. É do homem fazer o quê? O homem, ele é aquele que protege, ele luta pela sua esposa. Deixa eu falar uma coisa bem importante. O homem, ele ama a sua esposa mais do que os seus filhos. A Bíblia diz que eu devo amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial. É claro que eu sempre vou proteger minha esposa e meus filhos. Mas uma condição entre minha esposa e meus filhos é minha esposa. Você é o guardião da sua esposa. E é assim que os jovens precisam ter a mentalidade. Fica pensando em casar e não tem consciência dessas coisas. Mas aqui,
A nossa intenção é formar homens e mulheres cristãos piedosos para a glória de Cristo. Por fim, esse amor é um amor provedor. Ele assume as responsabilidades. Quando acaba o gás só acaba na hora errada, viu? O gás só acaba na hora errada, viu, meus irmãos solteiros? Na hora que você está liso que o gás acaba. Mas quem é que vai para a luta? É o homem. É o homem que vai prover. Não sabe como, ele vai pela fé, né? Mas ele vai. Então, queridos, o marido, ele não deve usar de sua liderança para sufocar a esposa, nem impedir com que ela, nem impedir de que ela se expresse. O marido ele não deve ser um autoritário. Ele deve ouvir suas esposas. Às vezes elas vão estar erradas, viu? Mas vai ter que ouvir do mesmo jeito. Para pelo menos discordar e no final ela falar ainda que você que está errado. Então, quais são as ações desse amor do marido? Primeiro, ele deve amar de maneira proposital, assim como Cristo amou a igreja. Como nós lemos aqui. No pacto da graça, ou melhor, no pacto de redenção, as três pessoas da Trindade, em especial o Pai e o Filho, concordaram em que eles iriam salvar pecadores. Então, o Pai decretou, o que o Filho executou e o que o Espírito aplica. Isso foi intencional. Antes mesmo que esse mundo existisse, ele já nos amava. E ele nos ama. E sempre amará. Então, o nosso amor para com nossas esposas é um amor proposital, com a intenção de amar as suas esposas. O marido, ele deve promover cuidados espirituais da esposa. Como ele faz isso? Culto doméstico. Os puritanos enfatizavam com muita força a ideia do culto doméstico. Quanto mais evangelho em casa, mais esposas submissas, mais maridos que amam suas esposas. Orações, estudos bíblicos e etc. Os maridos precisam entender também sobre o cuidado emocional da esposa. Ela é o sexo frágil. Então, você não está casado com outro homem, seu cavalo. Fala direito com a mulher. Saiba conversar com a sua esposa. Eu estou falando isso, mas eu também, viu? Isso é para mim também. Às vezes eu também sou um pouco bruto. Não, peraí, desculpa aí. Não era bem assim, viu? Nós precisamos levar em consideração. Precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Precisamos amar as nossas esposas como o nosso próprio corpo, como nós acabamos de ler aqui. Você cuida do seu corpo. Você se alimenta. Então você deve cuidar também da saúde física da sua esposa. O Senhor Jesus é o grande noivo, o modelo para todos os noivos. Mas ele se tornou noivo em um mundo caído e quebrado. E isso tem implicações para o seu casamento com a igreja e para o nosso próprio casamento, uma vez que o imitamos. Então, quando Adão e Eva caíram em pecado, em rebelião, isso introduziu o pecado não somente no mundo, mas também no casamento deles. Então, quem antes era ossos dos meus ossos, carne da minha carne, agora virou o quê? A mulher que tu me destes. Quando caímos da relação correta com Deus, tudo mais ficou fora do lugar.
Mas o terceiro capítulo da Bíblia, logo após a queda, Deus nos prometeu a semente da mulher, aquele que esmagaria a serpente. O prometido iria esmagar a cabeça daquele que havia destruído a harmonia do primeiro casamento. Nós podemos ver isso no Novo Testamento, que Deus determinou restaurar tudo por meio de outro casamento. O casamento entre Cristo e a sua igreja. E quando o apóstolo Paulo, ele fala, no versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que mistério é esse? Que tipo de mistério é esse que ele está dizendo aqui? Nós precisamos entender o que significa a palavra mistério. Mistério não é o mover, mas o mistério é aquilo que estava em oculto e que agora está sendo revelado. Para o apóstolo Paulo, antes, ele era um perseguidor da igreja, porque na sua concepção, ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque ele entendia que a salvação era para os judeus. Mas agora Cristo se revelou, mostrando que a salvação é para todos aqueles que confiam na obra vicária de Cristo. Não para somente os judeus, mas para os gentios, para todos nós. Por isso nós devemos nos alegrar neste amor intransponível de corrupção. Mas este amor gracioso que nos entrelaça em suas mãos, em seu afeto. Hoje nós podemos dizer que nós pertencemos a Cristo Jesus. Amém. Final. Quero trazer algumas aplicações para os irmãos. A família faz parte da ordem básica e natural da criação. A família cristã, o casamento cristão, é um casamento que constrói sociedades. A família, com seus filhos. Quanto mais famílias cristãs, mais esse mundo será transformado. Maridos e esposas encontram novo vigor para a vida a dois nos trechos exortativos ou parênteses da palavra de Deus, compartilhando amor, fidelidade, honra e respeito e oferecendo perdão para as falhas do outro. Todos nós. Lembra a definição de igreja? É um conjunto de pessoas imperfeitas, submissas a um Deus perfeito. Logo, quem está do seu lado não é perfeito. E se fosse perfeito, você ia corromper quem está do seu lado, por causa da sua imperfeição. Então, há momentos que o perdão, ele deve estar em primeiro lugar. Não o orgulho. Porque se Cristo fosse orgulhoso, nenhum de nós éramos salvos. Porque damos inúmeras razões para que Ele nos fulmine. Mas por causa da Tua graça abundante, Ele nos redime e nos salva para a Tua glória. O marido, como chefe da família, é o responsável pela ordenação piedosa da vida familiar. Isso inclui o cuidado carinhoso, lembra lá, meus irmãos, o Ferreiro Rocher, né? De sua esposa e em fazer provisões para a família. Estou falando aqui para eles, viu, meu amor? Ferreiro Rocher, dá uma segurada aí. No seio da família, a fidelidade do pacto de Deus para com o seu povo deve ser espelhada na fidelidade conjugal de marido e mulher. Quando nós lemos a expressão Deus é fiel, Ele é fiel a quem? A nós? A si mesmo, ao seu pacto. E por Ele ser fiel a si mesmo, é que nós temos a certeza e a convicção de que seremos salvos. Porque estamos enxertados na videira.
Portanto, esse deve ser o modelo do casamento cristão, onde maridos e mulheres permanecem firmes na fidelidade para com seu cônjuge. A Escritura diz aos maridos que amem as esposas e diz às esposas que respeitem os maridos. O que às vezes esquecemos é que quando os maridos são amorosos, isso é respeitável. E quando as esposas são respeitosas, isso é, por sua vez, amável. Cada um de vocês, ao aceitar aquilo que Deus ordena que façam, está ajudando o outro a fazer aquilo que Deus exige. Quanto mais eu amo minha esposa, quanto mais ela me ama, mais nós cresceremos em amor e graça e misericórdia no nosso lar, fazendo a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus para o lar cristão. Aos maridos é dito que amem a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. As esposas são aconselhadas a honrar e respeitar o próprio marido da mesma forma que a igreja segue o Senhor. Em suma, a cada marido e mulher cristã se ordena viver de forma a encarar o evangelho. Prestem bastante atenção nessa anotação que eu fiz. Não é possível, veja lá, meus irmãos, não é possível que um esposo cristão se cale sobre Jesus Cristo. Certo? Não é possível isso. Mesmo que você não fale, preste atenção. Todo marido está falando a verdade sobre Jesus pelo modo como trata a própria esposa. Ou pode estar falando uma mentira, mas nunca está em silêncio. O modo como você trata a sua esposa é uma demonstração do que você entende do Evangelho. Ou não entende. De modo que Paul Washer, ele diz o seguinte: se você não ama a sua família e sua esposa, você não tem nada a me ensinar. Você não pode falar nada para mim. Você não conhece o Evangelho. Agora, toda esposa cristã, ao longo de todo o dia, está expondo ao mundo o que é o discipulado cristão. Ela pode estar deturpando aquilo que significa a caminhada cristã, mas não deixa de representá-la. Então note que aqui, ainda que esteja falando da esposa, mas tem implicação direta ao homem. Porque quem discipula a esposa é o marido. E ela está comunicando ao mundo a forma como ela está sendo discipulada em casa. A vida, meus irmãos, simboliza como um eco. Muitas vezes nós não gostamos do que estamos ouvindo, mas não desistimos de continuar persistindo no erro de falar as mesmas palavras. Se nós não queremos ouvir alguma coisa, precisamos mudar a forma como estamos falando. Se a sua esposa não reflete o caráter de Cristo, é porque em algum momento você está falhando no seu lar. E nós precisamos, como igreja do Senhor, refletir o caráter de Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe.